Temos como convidado desta videoconversa João Casanova de Almeida, que foi secretário de Estado da Educação e da Administração Escolar no 19º Governo e atualmente é o chefe de gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Tem também, pela sua experiência na área da educação e na formação de professores, certamente responsabilidades no programa do CDS no que à educação diz respeito. É nessa qualidade que nós o queremos ouvir agora sobre as propostas do CDS para as próximas eleições legislativas, em geral, a educação, mas particularmente as propostas do CDS para dar resposta àquilo que há muito tempo é ansiado pelos professores, pelos educadores e que o sindicato tem aqui, depois de os ouvir, no seu caderno reivindicativo. Obrigado pela sua presença. Quais são as propostas do CDS? Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado e é com imenso gosto que estou convosco e que pretendo, com isto, esclarecer algumas das posições e aquele que é principalmente o posicionamento do CDS em termos de educação, aquilo que se pretende fazer e aquilo para o qual estamos receptivos a olhar para o futuro da educação em Portugal. Em primeiro lugar, dizer-vos que aquilo que nos anima é efetivamente aquilo que anima todos os nossos interlocutores na educação e que é a melhoria da qualidade das aprendizagens. Partindo desse objetivo central, a melhoria da qualidade das aprendizagens, temos que ter presentes os diferentes interesses das diferentes instituições que ocupam o espaço mediático na educação, o espaço daqueles que protagonizam essa possível melhoria da qualidade da educação e ter uma postura de abertura de espírito para ouvir aquilo que os outros pensam sobre as mesmas matérias, independentemente das convicções que se possam ter como ponto de partida e disponíveis para escutar com seriedade e poder integrar propostas que sejam de outra origem, mas que respeitem o princípio da melhoria da qualidade das aprendizagens. Com esse objetivo central e tendo presente também que temos de ter a responsabilidade da implementação quando se é governo, e para isso tem que se gerir os diferentes interesses, daqueles que representam os alunos, daqueles que se posicionam em função da idade dos alunos, como os seus encarregados de educação, dos professores, dos próprios recursos que nós temos à nossa disposição, dos recursos físicos, dos recursos financeiros, fazer toda essa conciliação para nós podermos, então, conseguir atingir a melhoria da qualidade das aprendizagens dos nossos alunos. Esse é o objetivo central de qualquer sistema educativo, num país desenvolvido e dentro do nosso país, na nossa região, é sempre esse o interesse primordial, a par do combate ao abandono escolar precoce. Posto isto, nós achamos que existem caminhos para trilhar e para que isso se consiga, para que esse objetivo central do sistema educativo seja atingido. Nomeadamente, não abrir mão de visarmos a excelência das aprendizagens dos nossos alunos, estando convictos que essa excelência se pode obter através do empenhamento dos alunos, do trabalho que é desenvolvido, da exigência que é posta para com os nossos alunos e visando também ir buscar os mais difíceis, aqueles que são provenientes de famílias que possam não valorizar a educação. É muito importante que as famílias valorizem a educação
Mas nós, enquanto aqueles que colocamos a educação ao serviço das populações, temos que ter consciência de que o desenvolvimento económico, social e cultural das famílias não é igual e por isso não se valoriza a educação e o valor que a educação tem na sociedade da mesma forma. E por isso, ao invés, e esse é o nosso princípio, ao invés de baixar os critérios de rigor, de exigência, devemos estar mais atentos a esses alunos, favorecendo a utilização de mais apoios para que eles atinjam um nível de desenvolvimento que os faça, efetivamente, poder ter percursos mais longos e percursos consolidados em termos de conhecimentos. A região e o país precisa de ter um cada vez maior número de alunos que têm percursos mais longos, com mais conhecimento, porque são esses que os vão permitir desenvolver pessoal e profissionalmente. Ao desenvolvermos pessoal e profissionalmente os nossos alunos, nós estamos a orientar-nos no sentido de podermos retirar alunos de um ciclo de insucesso para um ciclo de sucesso, o que faz aumentar, neste caso, não só pessoalmente, o posicionamento social desses alunos, mas também, no ponto de vista da produtividade, combater aquela que é uma das preocupações maiores que nós temos entre nós e que são os aspectos demográficos do envelhecimento da população. Só com mais produtividade é que nós conseguiremos manter um Estado social ao nível que todos desejamos que seja mantido, que é aquele que se verifica entre nós. Para isso, os nossos alunos têm que ter mais conhecimento para serem mais produtivos, ou seja, temos que apostar mais nas novas tecnologias, temos que apostar mais na inovação, temos que apostar mais naquelas que são as bases sólidas para a sustentabilidade do percurso das nossas crianças e jovens na nossa escola. Isto do ponto de vista dos alunos. Do ponto de vista daqueles que são os principais intérpretes da política educativa e que são os professores, temos que olhar para a especificidade da carreira dos professores e temos que a tornar mais atrativa para trazer para a carreira jovens que possam ter solicitações que os coloquem na dúvida se devem ou não seguir uma carreira docente. E tem que ser, para além de ser atrativa, tem que ser uma carreira também que reconheça os passos que os professores vão dando durante a sua carreira para que retenha entre os docentes aqueles que efetivamente promovem a diferença nas salas de aula, nas escolas, as tornam muito mais dinâmicas, muito mais inovadoras. Ou seja, conseguirmos estabelecer aqui prioridades no sentido da valorização da carreira docente para que tenhamos como os principais intérpretes de uma melhoria da qualidade das aprendizagens, professores motivados, professores que se sentem bem na profissão que têm, não só por serem valorizados socialmente, mas também porque têm uma carreira que é atrativa. E como é que o CDS vai fazer isso? Através de que medidas concretas para os professores e para os educadores? Como é que os vai motivar? Como é que vai calar também o descontentamento que existe latente na profissão docente? Como é que se resolve isso? Medidas concretas. Nós temos que refletir sobre aquilo que é o ponto em que estamos e aquele que queremos que seja o objetivo a alcançar a curto, a médio e a longo prazo. Temos que perspectivar a forma como tudo isso se pode fazer. Nós estamos a viver um momento em que o número de professores não é
significativo em função do que seria desejável. Estamos a viver esse momento e eu acho que está a haver uma consciência diferente da que existia há uma década Mas atrás. há medidas, ou vai haver medidas no programa do CDS concretas para reter, falou há bocado a reter, sem dúvida que é importante, e para atrair novos. Mas que medidas em concreto tem? Conhece bem o sistema educativo regional, conhece muito bem o Estatuto da Carreira Docente Nacional e Regional e sabe quais são, na perspectiva dos professores, as fragilidades desta carreira. E é preciso dar respostas aos professores. O CDS preocupa-se com isso. Eu sei que tem que responder a muitas profissões, mas aqui em concreto o sindicato queria saber em relação aos docentes. Sim, eu dou-lhe a resposta, mas aquilo que eu estava a tentar passar é que essas respostas, o serem demasiado diretas, revelam-se apenas parcelares, porque a questão da valorização da carreira docente tem que ser integrada naquela que é a melhoria da qualidade das aprendizagens. Tem que se conciliar aqui as duas coisas. Nós, obviamente, que temos que valorizar a formação dos docentes, a formação que os docentes vão adquirindo ao longo da sua formação e não só a inicial. Nós temos que olhar e perceber se a formação contínua, não só a formação certificada académica, mas se a formação contínua também responde ou não responde à carreira docente. Sentem-se os professores confortáveis com a formação? Os professores, em relação à formação, vêm sempre integrada numa realidade que é a da avaliação do desempenho docente. E a esse nível, o CDS também tem preocupações sobre o modelo de avaliação vigente, tem propostas de alteração, é motivo de descontentamento para os professores, o modelo vigente. O CDS tem propostas? Eu julgo que seja motivo de descontentamento não só o modelo vigente, porque ele tem uns anos e precisa de ser reavaliado e ir ao encontro das necessidades dos professores, mas não só o modelo, mas também a oferta de formação. Porque nós sabemos também que, ao contrário do que existia no passado, o posicionamento de um professor perante a sua profissão não é o mesmo que existia no passado. Não estamos formados para a vida quando acabamos os nossos cursos. E, portanto, será que o modelo de formação responde, em termos de metodologias, em termos de didáticas, em termos de inovação, na área disciplinar de cada um que responde? Temos oferta suficiente? Tudo isso tem que ser equacionado. Mais do que medidas concretas, nós precisamos de saber para onde queremos ir, para estarmos abertos a reavaliar. E para onde é que quer o CDS ir em termos concretos? Já referiu a melhoria das aprendizagens, concordamos, também aumentar a motivação dos professores, que isso é fundamental para que os alunos tenham melhores aprendizagens, mas para onde é que o CDS quer ir? Juntando agora os professores e os alunos, qual é o objetivo do CDS no seu programa eleitoral? Os professores têm que ter uma carreira, como nós dizíamos, que seja atrativa. E essa carreira, para ser atrativa, tem que ser valorizada. E ela tem que ser valorizada a vários níveis. A primeira gratificação que os professores têm é sempre social. E, portanto, há que ter um discurso que valorize socialmente a educação e os principais intérpretes que permitem essa melhoria da qualidade das aprendizagens, que são os professores. Há que ver que constrangimentos existem na carreira e fazer com que esses constrangimentos deixem de existir. Isso é fruto de negociações com sindicatos, é fruto de negociações entre o governo e os sindicatos, para que se possa fazer com que esses constrangimentos possam desaparecer, porque toda a gente visa a melhoria. É claro que uns representam determinados interesses, outros representam outros, mas quem constitui governo tem que conciliar esses interesses e perceber para onde se quer ir. Se o CDS, aqui na Madeira, fizer
parte, como tem feito, do Governo, que medida objetiva vai tomar para a valorização de que falava da carreira docente? Medida ou medidas? Aquilo que eu estava exatamente a dizer é que a primeira medida que deve ser respeitada sempre e que não é quantificável, mas que tem impacto, é exatamente o reconhecimento do valor social da educação e dos principais intérpretes da educação. Mas isso é algo abstrato, não é concreto. Como é que lá chega? Tem que haver medidas. É uma mola impulsionadora para que essa classe docente recupere o prestígio e o reconhecimento social de que gozou em tempos. Isso é importantíssimo. Como, para além desse reconhecimento social, que traduz-se muito num discurso que possa trazer para a primeira linha de apreciação e de valorização a classe docente. Depois, é necessário que nós olhemos para a carreira docente e saibamos se existem ou não constrangimentos que é preciso serem levantados e quais são os prioritários do ponto de vista dos professores. Nós temos-los assinalados e eu ia convidar agora a analisá-los comigo e a ver, já vi que não gosta de matérias pontuais, medidas pontuais, mas isso para os professores é muito importante que haja preocupação em as resolver. E nós temos aqui algumas delas e queremos saber se o CDS-PP na Madeira vai dar o seu contributo, seja ou não governo, se vai apoiar se houver medidas ou se vai até apresentar algumas propostas concretas na Assembleia Legislativa Regional. E eu convido agora então a se levantar e a ver comigo este quadro e nos informar qual a posição do CDS, se tem posição sobre estas matérias ou não. Por exemplo, os professores consideram que para a valorização da carreira é fundamental a recuperação do tempo de serviço perdido nas transições para quem vinculou até 2011. Há 3 anos perdidos aqui. O CDS acha que isto é uma medida que pode ter o seu apoio? Todas as medidas que forem de inteira justiça e que possam não ter sido feitas até ao momento, porque, e agora falando em termos da região, que foi precursora na recuperação do tempo de serviço e que teve um alcance mais lato, em termos de número de professores que viram, por força dessa medida, o impacto sobre a sua carreira, nós compreendemos que tenham existido, e por terem havido também diferentes velocidades, quer no continente, quer nos Açores, nós compreendemos que existem constrangimentos que resultaram ou daí ou de tempo que possa não ter sido considerado nesse tempo programado. E eu então atrevo-me a enumerar aqui aquilo que está a dizer. Isto é algo que não foi contemplado, houve gente que perdeu tempo à espera de vagas aqui na Madeira, apesar de haver um despacho em janeiro que passava a 100% quem esperava, mas houve muitos colegas que perderam anos inteiros, um no 5º, outro no 7º escalões. Há aqui também outros aspectos, mas então eu atrevo-me a dizer que o CDS concorda com isto. Nós concordamos com tudo o que seja repor a justiça. Isso não temos dúvida nenhuma. Então, o que eu estava a dizer é que, de um ponto de vista de quem governa e que tem que perceber como é que pode fazer as coisas, elas poderão ter que ser faseadas, por isso eu lhe falava, em que tem que haver uma negociação, pode ter que ser faseada, pode haver constrangimentos, tudo isto tem que ser avaliado. Se me pergunta se do ponto de vista geral, tudo aquilo que tenham sido constrangimentos verificados ao longo da recuperação do tempo de serviço para os professores e que gerou injustiças, se nós estamos ou não de acordo em repará-las, estamos. Então, eu atrevo-me a dizer que isto nós consideramos a vinculação dos contratados de 3 anos de serviço
essa não resulta já daqueles Não. constrangimentos que nós Por falámos. isso não assinalei. Essas são medidas que têm que ser negociadas. E, Porque, portanto, qual é a vossa posição? É neutra? neste momento, eu podia-lhe dizer que sim a tudo. Ou podia-lhe dizer, se não concordasse, que não a tudo. Mas isso é fácil quando se tem uma perspectiva de ser oposição e nunca governo. Se tiver a perspectiva de ser governo, há matérias, uma das quais é esta, a vinculação com 3 anos de Se for serviço, governo, tem que haver mesmo, temos que nos sentar à mesa para perceber em que termos é que ela pode ser feita. É que esse tempo pode ser feito, pode ser contado. Com que perspectiva? Em que ano é que isso pode vir a ser feito? Como é que está o quadro docente? Que necessidades existem de professores? Como é que, nós concordamos com as perguntas todas, essas questões. Mas porque o nosso tempo também está a acabar, então não quer preencher o resto do quadro? Nós podemos sempre preencher os quadros todos, mas não é mais do que um exercício teórico, que é isso que eu lhe estou a dizer. Porquê? Mas nós queremos que o CDS assuma compromissos. Eu sei que é esse o vosso objetivo, e está aqui um compromisso claro. É reparar as injustiças que resultaram de todo aquele período e outros que não resultem daquele período, mas que existam relativamente àquilo que é feito no continente ou nos Açores, perfeitamente disponíveis. Então, eu penso as outras medidas negociáveis com um calendário para a sua resolução. Portanto, isto é com a máxima honestidade. Muito bem, dizer. Então o CDS tem abertura para isso, mas falta ver se é governo ou não. A posição pode mudar? Conforme não muda. A posição não muda. As posições de princípio nunca mudam. Sim, mas como há bocadinho disse, quem é governo vê noutra perspectiva? Não, vê na perspectiva do ser execuível e em que tempo. Não é ter uma posição quando se é governo e ter-se uma posição, isto que fique bem claro. Certo. E outra quando se é oposição. A questão é que quem é sempre oposição pode dizer que sim ou que não a tudo. Quem já foi ou tem no horizonte poder ser, tem que ser responsável na sua perspectiva de análise, nas suas respostas. E por isso eu queria sintetizar todas aquelas que resultem de constrangimentos que se vieram a verificar por força do tempo de implementação da recuperação do tempo de serviço e que causaram injustiças, devem ser reparadas. Todas as medidas que visem dar à carreira docente mais atratividade e poder responder à falta de professores, como tem aqui medidas. São para ser negociadas. São para ser negociadas, não só o seu alcance temporal, como termos presente a situação concreta no ano em que se iniciam as negociações e a perspectiva que temos para a resolução. Está claro. Obrigado pela sua participação nestas conversas. Obrigado.